Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre as etapas da fertilização in vitro. Eu acredito que, entendendo bem o processo, é possível desmistificá-lo, aumentar o grau de conhecimento, esclarecimento sobre as etapas pode, consequentemente, diminuir a ansiedade em relação ao tratamento. Isso é fundamental. Antes de iniciar um tratamento de fertilização in vitro, aquele indivíduo ou aquele casal eles passaram por uma consulta com um médico especializado em medicina reprodutiva. Exames foram solicitados para definir qual caminho dentro da medicina reprodutiva, dentro da reprodução assistida, seria o caminho ideal para aquela pessoa. Então, desde cirurgias, relação sexual programada, inseminação intrauterina, hoje a gente vai falar sobre a fertilização in vitro. A fertilização in vitro envolve basicamente 3 etapas. A primeira delas é a indução da ovulação, seguida por uma coleta de óvulos e coleta de sêmen, e por fim a transferência de um embrião. Então, sobre a primeira etapa, que é a estimulação da ovulação. O ciclo menstrual começa com a descamação do endométrio. Então, dentro do útero, o endométrio descama, isso a gente dá o nome de menstruação. Quando a menstruação acontece, pensando num ciclo natural da mulher, dentro do ovário um folículo começa a se desenvolver. O folículo é a casa do óvulo, é lá onde o óvulo é armazenado. E quando falamos de um ciclo natural, apenas um folículo se desenvolve ou no ovário direito ou no ovário esquerdo da mulher, e ele vai liberar apenas um único óvulo a cada ciclo menstrual. No tratamento de fertilização in vitro, a gente tenta aproveitar os vários folículos pequenininhos que estão no ovário daquela mulher e que seriam descartados naquele ciclo. Ou seja, no ciclo natural, a mulher aproveita um único óvulo e descarta algumas dezenas de óvulos. No tratamento de fertilização in vitro, a gente tenta aproveitar o maior número possível de folículos que estão disponíveis no ovário daquela mulher naquele ciclo. E como que a gente aproveita esses folículos? Então, uma das formas de fazer é quando a mulher menstrua, a gente faz um ultrassom, checa se está tudo bem com os ovários, se a gente realmente está num bom momento para iniciar o tratamento. Então a gente prescreve medicações que podem ser via oral, injetáveis, que vão hiperestimular aquele ovário. Ou seja, fazer com que cada um daqueles folículos se desenvolva e nos ofereça lá na frente um óvulo maduro. Existem algumas formas de induzirmos a ovulação. Uma delas é uma única injeção e depois a mulher usa comprimidos todos os dias via oral ou injeções durante 10 a 11 dias que vão também hiperestimular o ovário. Então, de forma individualizada, o seu médico vai definir qual tipo de protocolo ele prefere utilizar. Durante esse período de indução de ovulação, é fundamental a realização de ultrassons para monitorizar o crescimento folicular e eventualmente exames de sangue para avaliar os níveis hormonais, até que, depois de 10, 11, 12 dias, a gente prescreve uma última injeção, na verdade, uma injeção ou 2 injeções que vão deflagrar a ovulação, ou seja, vão fazer com que aqueles folículos rompam e liberem o óvulo. Só que horas antes desse rompimento, a gente faz a coleta dos óvulos. Antes da gente falar da coleta dos óvulos, é importante a gente falar um pouquinho sobre reserva ovariana. A gente sabe que quanto mais jovem a mulher, melhor a qualidade dos óvulos, ou seja, os óvulos terão maior probabilidade de formar bons embriões e lá na frente termos um bebê nascido vivo saudável. Mas existe uma outra característica da reserva ovariana, que é a quantidade de óvulos. Existem 2 exames que a gente faz antes de começar um tratamento de fertilização in vitro que tem a capacidade de nos predizer qual o padrão de resposta dos ovários daquela mulher. Um desses exames é o ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais. Quanto mais folículos antrais a gente identifica no ovário daquela mulher, maior o potencial daquele ovário ou daqueles ovários em produzir óvulos. Outro exame é o hormônio antimileriano. É um exame de sangue que nos dá um número e quanto maior esse número, mais óvulos a gente consegue durante esse processo de estimulação ovariana, e quanto menor o número, menos óvulos a gente vai conseguir. E como funciona a coleta dos óvulos? A mulher chega aqui na clínica mais ou menos 30 minutos antes do procedimento,
ela vai para um quarto, ela se troca, o anestesista conversa com ela, e ela é direcionada para uma sala de centro cirúrgico, que é onde a gente está aqui agora. Nessa sala, o anestesista pega um acesso venoso e aplica uma medicação na qual ela vai dormir. É uma sedação, semelhante a quando você faz uma endoscopia ou algum outro exame que necessita de uma sedação. É uma forma de anestesia muito superficial, em que o tempo de recuperação é muito breve. Portanto, a coleta de óvulos é feita no ambiente de centro cirúrgico, sob sedação. É um procedimento que demora de 15 a 20 minutos e através do ultrassom transvaginal, no qual a gente acopla uma agulha, eu consigo chegar dentro de cada um daqueles folículos e a gente aspira os óvulos para dentro de um tubo de ensaio e esse tubo de ensaio é transferido para dentro do laboratório, no qual uma embriologista está lá guardando e ela já checa dentro do microscópio quantos óvulos estão presentes naquelas amostras. Ao final dos 20 minutos de procedimento, a gente sabe quantos óvulos nós conseguimos. Enquanto eu faço a coleta de óvulos, o parceiro dessa paciente faz a coleta seminal, que geralmente é feita por masturbação. Em algumas situações, precisamos de procedimentos cirúrgicos para extração de espermatozoides, mas esse é um capítulo à parte. Uma vez que já temos dentro do laboratório óvulos e espermatozoides, a embriologista fará a união dessas duas células. Então, existe um procedimento chamado injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que pega um óvulo, pega um espermatozoide e injeta esse espermatozoide dentro do óvulo. E isso é feito para cada óvulo que coletamos. No dia seguinte, avaliaremos quantos embriões se formaram. Espera-se que de 10 óvulos, no dia seguinte tenhamos cerca de 9 embriões. E esses embriões são cultivados dentro do laboratório, dentro de uma incubadora, que mantém a temperatura constante, nível de gás constante. Então tem todo um cuidado para que esse embrião tenha uma condição excelente de desenvolvimento. E esses embriões são então cultivados por 5, 6 até 7 dias dentro do nosso laboratório e ele passa de uma única célula. Com 3 dias de vida, esse embrião tem cerca de 8 células e com 5, 6, 7 dias de vida, esse embrião tem cerca de 150 células. Quando esse embrião tem cerca de 150 células, ele recebe o nome de blastocisto. E esse blastocisto pode seguir alguns caminhos. Um deles é a gente já pegar um embrião e transferi-lo no útero da mulher, no mesmo ciclo em que ela fez a estimulação, a coleta de óvulos e a transferência de embrião. Nesse caso, chamamos de transferência a fresco, ou seja, esse embrião não passou por um processo de congelamento. Caso essa mulher tenha embriões excedentes, pode ser que ela tenha mais 1, 2 ou 3 embriões ainda se desenvolvendo no nosso laboratório, esses embriões podem ser congelados. Uma vez congelados, eles podem ser utilizados caso essa transferência inicial não resulte numa gravidez, ou pode ser utilizado daqui 2, 3 anos, quando esse casal decidir ter um segundo filho, por exemplo. Muitas vezes optamos por congelar todos os embriões e não realizar a transferência a fresco, porque os níveis hormonais durante o período de indução da ovulação foram excelentes para os ovários dessa mulher. Eles produziram realmente uma grande quantidade de óvulos, mas o útero não recebe tão bem assim esses hormônios e a gente sabe que congelar, esperar que essa mulher menstrue, seus níveis hormonais reduzam e a gente preparar o útero no mês seguinte de forma muito simples, muitas vezes com poucos medicamentos, esse caminho vai oferecer uma maior chance de gravidez. Quando a gente opta também por congelar os embriões, é possível fazer análise genética desses embriões. Então a gente tem um embrião com 150 células, a embriologista retira 5 células desse embrião, congela o embrião e congela essas 5 células. Essas 5 células representam as outras 145 células do embrião e a gente consegue, através dessas 5 células, fazer como se fosse um cariótipo. É olhar para cada cromossomo daquele embrião para saber se ele é um embrião que a gente dá o nome de euploide, ou seja, cromossomicamente normal, ou embriões que não são cromossomicamente normais. São embriões que, caso fossem transferidos para o útero, poderiam simplesmente não gerar uma gravidez, ou a mulher engravidar e evoluir para um aborto de primeiro trimestre, ou até num bebê nascido vivo com algumas síndromes.
Uma vez então que fizemos a análise genética desses embriões e sabemos quais embriões são seguros para podermos transferir para o útero, geralmente preparamos o útero da mulher e transferimos apenas um embrião. Quando a gente tem um embrião cromossomicamente normal, já congelado aqui no laboratório, e eu transfiro esse embrião para o útero da mulher, temos cerca de 65 a 70% de chance de termos um beta-HCG positivo, ou seja, um teste de gravidez positivo. Outros embriões, também testados cromossomicamente normais, continuam aqui no laboratório e podem ser utilizados para uma segunda ou eventualmente até uma terceira gravidez. Os principais parâmetros de sucesso na fertilização in vitro são idade da mulher e quantidade de óvulos. Ou seja, a gente volta para a reserva ovariana. Quanto mais jovem a mulher e mais óvulos a gente tem, geralmente temos mais embriões normais e uma maior chance de gravidez. Claro que é importante investigarmos a qualidade do sêmen, a qualidade do útero, tratarmos alterações para maximizarmos as chances de sucesso no tratamento. Se você gostou do vídeo, curta. Caso tenha alguma dúvida, comente e siga nosso canal. Um abraço, até logo!